Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Menino Jesus de Praga, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, São Roque. Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, iam se aproximando de Jesus os publicanos e os pecadores para o ouvirem. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe os pecadores e come com eles. Ele propôs-lhe esta parábola, dizendo: Qual de vós, tendo 100 ovelhas, se perde uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai procurar a que se tinha perdido, até que a encontre? E tendo-a encontrado, a põe sobre os ombros alegremente, e indo para casa chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Congratulai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha que se tinha perdido. Digo-vos que, do mesmo modo, há maior júbilo no céu por um pecador que fizer penitência, que por 99 justos que não têm necessidade de penitência. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia e não varre a casa e não a procura diligentemente até que a encontre? E que, depois de a encontrar, não convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Congratulai-vos comigo, porque encontrei a moeda que tinha perdido? Assim vos digo, que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz penitência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, estamos no terceiro domingo, que corresponde a depois de Pentecostes, dentro da oitava do Sagrado Coração de Jesus e também de São João Batista. Nós acabamos de ouvir o Santo Evangelho de Nosso Senhor, em que Ele mostra a alegria de ter encontrado o que havia perdido. O pecador, todos os pecadores perderam alguma coisa, hein? Porque nós vemos no último Evangelho que diz em São João que Deus é a luz que ilumina a todos os que vêm a este mundo. Todos, são todos. Como que se entende esta palavra? Que todos já são católicos querendo ou não? Não é verdade. Mas que todos que Deus criou-os para a eternidade, para o céu, e eles têm a capacidade de chegar até lá. E nós recebemos o primeiro movimento ao nascer. É o empurrão que Deus dá, que chama vida. E a vida que Deus nos deu, ela tende a Deus, salvo que nós desviamos o empurrão dado por nosso Senhor e empurramos para outro caminho. Aí chama o caminho da perdição, do mundo, pecado, mazelas e todas as estupidezes que há. Mas Deus deu o primeiro empurrão, porque sem esse primeiro empurrão é impossível de chegar até Deus. Por isso o homem tem duas inclinações dentro de si: amar e conhecer. Porque sem este empurrão o homem não teria estas tendências. Por isso todos tendem a conhecer alguma coisa. Aí você vai falar: Padre, não, mas tem pessoas simples que não conhecem. Conhece, sim, senhores. Conhece o pecado, não tem como pecar sem conhecer o pecado. Conhece os ofícios da vida, porque nós nascemos sem saber absolutamente nada.
Só sabemos chorar e chorar. O resto tudo nós aprendemos. E mamar também, já nascemos sabendo, mas o resto se aprende. Pois então, Deus deixou esse empurrão do conhecimento porque o homem clama pela verdade. Aí quando não conhece a verdade de Deus, vai encher esta tendência de coisas errôneas. Aí nós vamos ver que também tende ao amor. E quando não ama a Deus, vai amar qualquer coisa no lugar de Deus. Então, queridas almas, há uma importância sem a qual nós vamos nos condenar. É de não corresponder ao empurrão dado por Deus no primeiro momento da nossa existência. Aí vão dizer, padre, mas eu não mato, eu não roubo. Bendiga a Deus, são 2 pecados a menos. Mas só que Deus não só proibiu 2 coisas, proibiu 10. E a igreja manda 5. E nós temos um monte de virtudes por fazer. E como vamos fazer essas coisas? Conhecendo. Aí muitas vezes nós não conhecemos para nós não praticarmos estas coisas. Aí aquele empurrão dado por nosso Senhor lá no momento da nossa concepção, clamando pela verdade, ele vai ser correspondido a outras coisas que vão levar à perdição da alma. Aí o homem moderno, o homem que quer se afastar de Deus com uma convicção mais sutil e danina e perversa, dissolve a exigência de nosso Senhor. Aí faz um Deus que não é justo, um Deus que se consegue sem merecimento, um Deus que nos aceita do jeito que nós somos, um Deus que não precisa ser adorado, um Deus que fica dentro de uma igreja e a gente fica no mundo sem Ele e, no final de contas, todos nos abraçamos. Isso não existe. Aí vemos que o empurrão dado por nosso Senhor vai para outra coisa, porque nesta vida nada se conquista sem merecimento. Até o mal tem que ser adestrado para o pecado. O homem tem que ter um pouco de mas porém algo de coragem, algo de sacrifício de tempo. Às vezes sacrifica honra e conquistas de anos para mazelas. E por que Deus vai ser conquistado sem nenhum movimento de nada? E aí o homem moderno reduz a Deus com menor importância do que qualquer outra coisa. E aí queremos morrer e aí fica, hein? Missa de 7º dia, hoje se chama missa de canonização do defunto. Todo mundo está no céu. E não é assim que funciona. Salvo se referirmos também o céu da boca do leão, sim, porque muitos vivem para estar lá, mas não no paraíso de Deus. Então, queridas almas, é isso que nosso Senhor mostra da parte dele, que há alegria no céu, na parte dele, ao contar-nos esta parábola. E é o primeiro exemplo que ele vai dar, é de um pastor que tem 99 ovelhas. Ele perde uma, ele deixa as 99 lá quietas, no cercado, e vai vasculhar os campos atrás de uma só. Esta ovelha perdida, uma só, somos nós, hein? No céu tem muito mais anjos do que homens na terra até o final dos séculos, que só Deus sabe quando será. Se juntássemos todos os homens de Adão até o último que vai nascer, é muito inferior à quantidade de anjos que estão lá no paraíso adorando e servindo a Deus. O homem é esta ovelha perdida. E o que Deus fez? Deixou os milhares de seres fiéis lá no céu e se fez homem para salvar uma só, que se chama ser humano. Aí nós vemos o crucifixo, que foi o modo de atrair aquela ovelha perdida. Mas tem ovelha perdida que não se deixa atrair pelo crucifixo. Deus já provou seu amor, Deus se dá no Santíssimo Sacramento. Nós, às vezes, temos um acesso a Deus tão simples, chama oração, e a ovelha perdida quer ficar perdida. É um disparate isso, hein? E aí vamos falar dos pecadores, muito pecadores, não vamos falar de todos nós, porque mesmo nós que aqui estamos,
Tem coisas ainda que nós não deixamos nos atrair por nosso Senhor. Aí cada um põe a mão na consciência. Mas tem pecadores que não se deixam atrair pelas provas de amor a Deus, porque é assim que atrai a ovelha perdida. Nosso Senhor disse o quê? Que as ovelhas que são do meu rebanho ouvem a minha voz e reconhece. E do altar clama: vinde a mim todos, e poucos são os que vão até nosso Senhor. Da parte dele, toda a disposição, nosso Senhor fez de tudo para que a ovelha perdida se encontrasse e não se perdesse mais. Mas as ovelhas modernas colocam os dedos nos ouvidos para não ouvir a voz de Deus, como se isso fora suficiente, mas não é, e vai ouvir o lobo voraz. O segundo exemplo que nosso Senhor deu nessa parábola é a mulher que perde a dracma, uma moeda, e ao perdê-la varre a casa, achando-a, diz para todo mundo que a encontrou, a alegria de ter encontrado perdida. A ovelha, nosso Senhor disse que carrega no seu ombro. Vai encontrando-a, não, carrega no seu ombro. Agora, a dracma, a mulher que vai e varre tudo e acha. Deus acha o que se perdeu. Sempre. É o caso da ovelha, é o caso da moeda. Mas no caso de nossas almas, nós que não queremos deixar que Deus nos pegue pelo ombro ou nos coloque dentro do bolso do seu manto e nos leve para onde Ele quer nos levar. Queridas almas, a ovelha sem Cristo, que é pastor, vira esquartizada, pasto de corvos e lobos. O homem sem Deus é um ser estraçalhado, que o mundo é um abutre que vive das carniças dos homens que estão aí, as ovelhas que estão fora do redil de Cristo. Basta ligar a televisão, o que vive os jornais? De sangue que corre, de assassinatos, de roubos inúmeros na política, do triunfo do demônio e do PT, e o PT só pode existir porque existem ovelhas que não ouvem a voz de Deus, porque isso é do diabo. E aí o que vivem? Da imoralidade, sensualidade, músicas lascivas, perversão das mentes. E quem são os capazes de fazer isso? Ovelhas perdidas. Ovelhas perdidas que não se deixam levar por Cristo, arrebanham para a perdição. E as ovelhas encontradas por Cristo, que se deixam levar por Ele, arrebanham para a salvação. Por isso todos os que querem nosso Senhor, falam de nosso Senhor, até o ponto de, para as ovelhas perdidas, serem chatos. Só fala de reza, só fala que tem que se confessar, só fala que tem que ficar comungando atrás de padre, beatices. Pois é, essas ovelhas que encontraram Cristo têm participação na alegria de nosso Senhor que nos encontrou, e nós queremos que todas as outras sigam nosso Senhor. O bem é difusivo de si. Mas o mal, a ovelha da perdição, também quer estragar as outras, porque se deixaram seduzir perdidas e querem perder as que se encontraram. E assim vemos que este mundo arrebanha para a perdição. Então, o que podemos fazer para nos deixar encontrar por Cristo? Depor, arrancar de nossas mentes a deturpação que nós fazemos de Deus. Deus é muito melhor do que nós imaginamos, muito melhor, mas Ele não é injusto. Não se chega a Ele sem merecimento. É até um bendito, hein? Aos cantadores, que ninguém vai para o céu sem merecer. Não se pode chegar, é um bendito de São José que diz, não, ninguém vai para o céu se não merecer. Ninguém. Temos que fazer. E qual é o merecimento? Deixar-se levar por Cristo, no colo de Cristo, no ombro de Cristo, no bolso de Cristo, sendo a ovelha perdida ou a moeda perdida,
só de ser carregado por Ele, temos o mérito de nos deixar levar, aí a render a nossa liberdade para aquele que nos leva para onde devemos ir. Então, nesse dia que estamos em oitava do Sagrado Coração, é hora de depor estas ideias errôneas e estes sentimentos também não corretos de um amor não igual ao amor católico, de amar a Deus e obedecer a Deus, se submeter a Deus para agradar a Deus, não do nosso jeito, mas do jeito que Ele quer. Então, peçamos ao Sagrado Coração de Jesus esta graça de nos deixar levar como ovelha nos seus ombros e como a moeda perdida posta no bolso do seu manto, e estando com Ele, no ombro, no bolso, estamos muito bem. Então, peçamos essa graça à Santíssima Virgem, que é chamada a Divina Pastora das Almas. Uma advocação muito linda dos espanhóis. Ela apareceu, um parênteses, para um franciscano, e ela quis ser chamada assim, mandou fazer uma imagem, e é muito lindo, porque ela é a mãe do pastor, e ela pastoreou o pastor, por isso chamada Divina Pastora, porque Nosso Senhor é Deus, e foi pastoreado por ela como filho, e ela como mãe o custodiou. Então, se estamos baixo os auspícios da pastora das nossas almas, Nosso Senhor vai nos encontrar sempre. E aonde? No colo de sua mãe. Quem está ali não está perdido, está bem fixado em Deus. Então vamos à Santíssima Virgem e peçamos essa graça de nos deixarmos levar por Nosso Senhor. E tchau mundo, basta de mundo. Dessa desfiguração de um Deus bom e injusto, que é blasfêmia, depomos aos pés de Deus. Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, e dá o céu aos bons e o inferno aos maus para sempre. Então caminhemos para o céu em companhia da Divina Pastora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.